Tá aí uma cena que deve se repetir muito nos próximos anos. Estou muito feliz pela vitória, pelos gols, e agora falta os gols em casa. O Itaberito tinha Jô, ex-Atlético, Corinthians e Internacional. Já o Cruzeiro, além das estrelas que você já conhece, tinha muita fome de vencer. Dudu recebeu o lançamento do Gabi na esquerda, partiu para cima, foi derrubado, não desistiu da jogada até ser atropelado. Acho que foi 2 pênaltis, né? 2 pênaltis. Até brinquei com o jogador dele que ele fez 2 pênaltis. Bola para ele. Gabi marcar o seu primeiro gol pelo Cruzeiro, com direito à emoção no pênalti. Se no campo era sufoco, na arquibancada era o Carna Itaberito. Não vou poder me acostumar sem suas mãos pra me afagar. Todo mundo! Sem teu olhar pra me entender. O que passou? Olha o Gabigol aí! Agora veja comigo no replay. Gabi, matador, não perdoou o vacilo do zagueiro Jamerson e guardou a bola na casinha. 2-0. Alguns comemoram, outros, bem, continuam com a farra. Meu amor, é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Tira o pé do chão que lá vem Cruzeiro. Matheus Pereira, no contra-ataque mortal, cruzou para Marquinhos marcar o terceiro. O Wesley cobrou muito da gente, né, para pisar na área quando tiver a oportunidade. E eu fui muito feliz ali no cruzamento do Matheus para fazer o primeiro gol com esse manto maravilhoso. Tinha tempo para mais. Nos acréscimos, Serginho foi recuar para o seu goleiro e a bola resvalou no seu braço. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Gabi, mais uma vez, da marca da Cal, agora alternando o canto da batida. Hat-trick do predestinado. Realmente estou me sentindo muito bem, criando conexão com jogadores dentro e fora de campo. Eu estou muito feliz e espero que isso possa se traduzir em gols e vitória dentro de campo. Debaixo do protesto do torcedor, o Itaberito voltou a campo com outra postura. Menos de 1 minuto de jogo e Léo Reis foi derrubado na área. Luan, aquele mesmo, de Cruzeiro e Palmeiras, diminuiu. A reação do gato do mato veio na vontade, mas não se refletiu no placar. Final, Itaberito 1, Cruzeiro 4. Do que está faltando aí é a gente buscar um pouquinho lá atrás, resgatar um pouquinho mais daquela dignidade, daquela vontade que a gente tem quando começou desde criança a jogar o futebol, a procurar fazer algo mais, que está faltando isso daí. A gente fica feliz pelo rendimento da equipe, pela vitória, mas a gente sabe que a gente precisa mais. A gente está no Cruzeiro, a gente não pode se contentar com uma vitória só. São 3 pontos que colocam o Cruzeiro na liderança do seu grupo no Campeonato Mineiro. Foram 4 bolas na rede, coroando uma atuação incrível da equipe celeste na sua primeira partida sem o comando de Fernando Diniz. No futebol existe várias formas de ganhar, assim também como tem várias formas de perder. Então não existe o que é certo, o que é errado, e às vezes o trabalho não encaixa. O que eu estou tentando fazer é trazer todas as coisas boas que eles já vinham fazendo com o Diniz, mesmo, porque eu não tenho tempo para poder trabalhar, são 2 dias. Ela 4-1, 3 do Gabigol. Aliás, esse lance aí, se essa bola entra, aí o Elton falou, eu dou razão, né? Aí é prêmio Puskás, que pariu, né? Você é louco. A matada, olha aí, pênalti na primeira. Precisou fazer 2 pênaltis no lance pro árbitro dar. Isso aí foi pênalti já na primeira. Reparem aí, ó. Dessa aí já foi pênalti. Levantou, aí 8 pênaltis no mesmo lance, né? Tinha que bater 2 vezes, pô. E o Gabigol foi lá fazer um charme, errou e aí depois fez o gol. 3 do Gabigol, Cruzeiro 4-1. Primeiro tempo intenso de um time que, na verdade, o primeiro tempo parecia profissional contra juvenil. No segundo tempo, uma queda de rendimento, cresceu um pouco o Itaberito, mas aí cresceu um pouco o Itaberito por méritos do Itaberito ou porque o Cruzeiro teve uma queda física e uma queda mental também pelo placar elástico. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos no estúdio, a quem nos assiste.
O Cruzeiro resolveu o jogo com 34 minutos, a gente viu um time mais solto, né? E o Dudu aparecendo pelo lado esquerdo do campo, colado ali à lateral. Não era muito difícil, né, imaginar que o Dudu pudesse render, onde ele rendeu durante toda a sua carreira. É claro, eu disse até na Band News, no Band News na área, que a gente tem que levar em consideração, sim, a questão do Itabirito, mas o Cruzeiro jogou contra outros adversários frágeis, que foi dominado. O Atlético e também o Betim são inferiores ao Cruzeiro. Não estão no mesmo nível que o Itabirito, mas são inferiores do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro não conseguiu fazer o que se esperava. Na noite de ontem, o Cruzeiro fez o que se esperava, o Gabigol desencantando com a camisa do Cruzeiro, o jogador bom, parece que a sorte gosta mais dele, né? O pênalti, ele bate, o goleiro defende e volta a feição para ele fazer o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Claro que todos os problemas não estão resolvidos, mas de imediato o Cruzeiro dá uma resposta em termos de campeonato, de classificação, que era muito necessária depois das péssimas impressões diante do Atlético e do Betim. Acho que o torcedor tem melhores argumentos ainda para domingo, quando o Cruzeiro joga diante do Uberlândia. E é isso, o Wesley, eu acho que ele aproveitou boa parte do que o Diniz estava fazendo, mas sem fazer daquilo uma obrigação, deixando o que os atletas têm de melhor, o improviso, a capacidade técnica, aflorarem naturalmente nas devidas posições. O Cruzeiro venceu e muito bem o Itabirito e agora traz um pouco de paz para até o próximo jogo de domingo, HG. Muito bem, senhoras e senhores, Luciano Dias. Vou pedir uma salva de palmas porque não estamos na tela, mas o barulho a gente vai fazer. Luciano Dias, esta grande bandeira. Antes de falar com o Luciano Dias, eu queria só destacar aqui que esse mais um trabalho, mais um VT espetacular do Gabriel Marques, que é um moleque talentoso demais, um fenômeno, talentosíssimo, faz esporte, faz geral, sabe? É um negócio espetacular e ele vai ser convidado, porque o Wesley acabou de me mandar uma mensagem aqui, Everton, traz a turma dos donos da bola para comer uma pizza e tomar um vinhozinho aqui na Forno de Barro. Eu falei, meu filho, é o tipo de convite que eles nunca falam não, mas traz. Obrigado pelo convite. Por que mudou tanto o Cruzeiro ontem? Eu perguntei se o valor na rádio agora há pouco. Você sabe que nós estamos lá no Band News na área, né? Acompanho. 89.5 de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta e tal. Perguntei para o Valu, tem alguma coisa assim de, eu alívio? Aí o Valu disse, olha, fazer com obrigação de fazer uma coisa, fazer mais leve, sabe, mais leve, porque tem umas malas em ambiente de trabalho, quando sai de dar boa, faz até festa, né? Então, não sei se é o caso, porque o Dudu ontem, depois do jogo, foi lá, agradeceu e tal. Mas eu também notei o time mais levinho em campo, Lu. Oi, Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Um time mais leve fazendo o que quer em campo. Everton, quando se faz o simples com jogadores de qualidade, esse simples fica qualificado. Então, onde o Dudu se destacou a carreira toda? Jogando aberto pela esquerda, onde ele ficou à vontade durante a partida contra o Itabirito. Você vê trocas de posição, o Gabigol às vezes troca com o Matheus Pereira, o passe que ele dá para o Matheus Pereira, por exemplo, o Gabigol tem essa característica de passe também, ele consegue achar um jogador, não é um centroavante que fica paradão. Então, essa liberdade para os jogadores não estava acontecendo com o Fernando Diniz, porque era algo muito mecânico, que fica numa situação de obrigação e que requer muito treinamento, algo que o Cruzeiro não tinha, principalmente com esse elenco, com esses reforços que chegaram. Então, a naturalidade de jogadores de qualidade faz as coisas fluírem com muito mais tranquilidade. Foi isso no primeiro tempo de ontem. Agora, uma pena, Everton, já cornetando um pouquinho, eu tenho muita expectativa em relação ao Kaique. Muita expectativa, acho que é um jogador de muito potencial, um jogador que está numa posição que não tem tantos nomes no mercado. Então, o Kaique, eu acho que ele poderia ter feito mais ontem, aproveitando essa oportunidade como titular. Nem entra no mérito do pênalti, que ali foi um lance bobo até do Kaique, mas durante a partida como um todo, se apresentar mais, não levar tantas bolas nas costas. Nesse resumo, é um jogador, de muito potencial, mas que ontem, na minha visão, esteve aquém. Acho que você tá querendo cornetar. Vamos falar da parte boa primeiro? Não, ele tem razão. Não, mas eu falei da parte boa primeiro, depois eu cornetei. Tá querendo cornetar. Você escutou o que eu falei? Que eu falei bem do time? Não, presta atenção. É só no que convém. Discórdia aqui, tá?
Visitante querendo criar discórdia. Não, eu tô aqui há mais tempo. Eu estou aqui há mais tempo. Querendo criar discórdia. Agora, falando de verdade, eu concordo com muito que você falou, principalmente quando não é querer dar ao Dudu, Matheus Pereira e ao Gabigol o direito de não ser obediente taticamente. Mas no jogo de ontem, você vê a liberdade que eles tiveram, vamos ver se o pessoal entende, dar a eles o feijão com arroz do futebol que eles carregam há muito tempo, a qualidade que esses atletas têm e a capacidade de entregar bom futebol jogando na deles. O Matheus tendo liberdade para flutuar, o Gabigol bem próximo do gol, o Dudu, como você bem colocou, lá aberto na esquerda, tudo facilitou. O futebol do Cruzeiro ontem, o Valu colocou, o pouco do Diniz que ficou, o Wesley acabou aproveitando. O bem pouco que ficou, realmente foi aproveitado. Mas, tirando a carga da marca de ser obediente taticamente, cumprindo as normas que o Fernando Diniz tinha dado ao Dudu, de voltar ao Matheus Pereira, de enfiar lá no meio dos dois volantes para pegar e receber a bola, o Gabigol também tendo que fazer movimentações mais abertas e até chegando ao meio campo, coisa que a gente viu em outros jogos. Isso a gente não viu e foi o que agradou, que deixou o torcedor satisfeito, deixou o torcedor feliz, foi ver esses jogadores, cara, esses três principais atletas, que o próximo treinador que chegar ao Cruzeiro também dê essa mobilidade a eles, dê essa facilidade deles jogarem nas funções dele, que é isso que a gente vai ver. O melhor de cada um dos atletas tem que ser tirado dessa forma, dando a possibilidade para que eles consigam dar ao torcedor essa visibilidade de jogo que nós vimos ontem. Ontem, esses três jogadores que nós citamos aqui, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, mostrou um pouco do que pode ser esses atletas tendo a liberdade para jogo. Ô Galante, eu olho para você, eu tenho o poder de enxergar além do que os meus olhos veem. Eu olho para você e Lion, visão além do alcance. Eu olho para você, Galante, e sinto que você está com muito medo do Cruzeiro. Muito medo do Cruzeiro, porque você já chegou aqui gaguejando para falar do Gabigol. E aí eu estou me referindo ao clássico, obviamente. Você está com muito medo. Eu vou dizer para você que isso vale para o Atlético daqui a pouco no clássico e vai valer para qualquer time que enfrentar o Cruzeiro. Todos os times que jogarem contra o Cruzeiro e oferecerem ao Cruzeiro o espaço que foi dado ontem é um risco muito grande. Porque se o Gabigol sai para servir o Matheus Pereira, serviu. Se o Matheus Pereira está livre para servir o Gabigol, é um problema. Se deixa espaço para o Dudu, é um problema. Porque ontem ele deitou no primeiro tempo. E aí, daqui a pouco, quando esse time tiver ajustado, com os laterais que o Cruzeiro tem, é um problema. Se deixar corredor aberto, é um problema. Ou seja, aos poucos a coisa começa a acontecer. Mas vocês não vão analisar que era o Itabirito, que tem um ponto na competição? Sim, a gente vai analisar. Mas é exatamente o espaço dado rendeu ao Cruzeiro uma goleada de 4-1. Poderia ter sido 5, 6, 7, tranquilamente, mas no segundo tempo o Cruzeiro sentiu fisicamente e deu uma segurada. Você está com medo mesmo? Sentindo preocupado. Everton, boa tarde, amigos aqui, a turma de casa. Fico muito feliz de saber que você não ganha sua vida como vidente, porque senão você estaria morrendo de fome num momento como esse. Porque sua leitura foi totalmente equivocada do meu semblante. Meu semblante aqui era daquela pessoa que está parando, pensando e falando assim, quer dizer, então... Por que eu não tenho um Gabigol no meu será time que a assim? culpa toda era realmente do Diniz? Porque são os mesmos jogadores. Aí eu tô pensando aqui, Você mas... tá falando que estavam boicotando o Diniz? Porque olha Você tá só... lendo o GC? É isso? Não, porque você imagina o seguinte, o adversário era fraco? Era. Mas o Cruzeiro também teve outros adversários que eram fracos e não demonstrou esse futebol. Ontem, vocês falaram aqui sobre a felicidade dos jogadores. Essa questão que me incomoda muito é, às vezes, o treinador ter aquela coerência dele, só a dele é a que funciona. Ele não poder ouvir o grupo e, de repente, entender que o jogador vira e quer jogar de uma maneira diferente do que ele realmente quer. Porque o que a gente viu ontem foi uma movimentação bem diferente, Sim. Um time bem mais solto, né? Como o Diniz era engessado, mas por quê? Porque ele queria que fosse assim, porque ele achava que daquela maneira ia dar certo e não estava dando certo. Teve bola longa. Pois é. Algo que acontecia Cara, pouco, galera. sinceramente, ontem eu vi um time
com felicidade para jogar, para poder comemorar gol. Eu vi uma coisa diferente, eu vi um clima diferente. Eu acho que isso é o principal no futebol. Você acha que mais leve pela ausência bem mais do leve. Diniz mesmo? Para mim, bem mais leve. O Breno tá aparecendo nas entrelinhas, ele tá querendo cravar mesmo, assim, que teve boicote, né? Não, cara, eu não sei. Boicote? Não vou falar boicote, mas eu acho que quando o clima tá pesado, as pessoas. O jogador não... derruba treinador? Não, isso é claro que derruba. Claro que derruba. Mas eu falo assim, quando o clima tá pesado, às vezes você não tem o seu total desempenho que você poderia ter. Quando tá mais leve, você tá de bem com a vida, você joga com mais naturalidade, com mais felicidade. Eu senti isso ontem. Mas eu acho que o principal é não ter a obrigação, em alguns momentos, de fazer da forma que o Diniz quer. Sim, deixar o jogador que está lá dentro de campo, das 4 linhas, deixar o atleta fazer o que pensa em alguns momentos. Tem saída de bola que não tem que ser com passe curto. Até porque há espaço para dar um lançamento. Não pode ser automatizado. Não pode ser totalmente automatizado, até porque fica fácil marcar se você tem só uma maneira de jogar. Equipes que pegam o time do Diniz e conseguem marcar muitas vezes, a equipe do Diniz raramente, ou nos últimos meses, ou nos últimos jogos, tem conseguido sucesso. A verdade é essa. Eu estou aqui para falar que o ano passado foi terrível, tanto no Fluminense quanto no Cruzeiro. A Libertadores de 23 parece que foi uma exceção no trabalho do Diniz, pegando os últimos anos, o retrospecto. Se o Diniz não mudar, destaca que o não Valência ampliar a maneira de jogar, Everton. Valência ajudou. Hã? Valência do Inter ajudou. Isso é uma covardia. Mas, não. O Elton que fala, não briga comigo. Eu acho uma covardia. Podia ser o Elton, qualquer pessoa. Mas o Diniz tem que olhar para o espelho e falar assim, eu posso mudar a maneira de jogar, não ter só essa. Se adaptar ao adversário também é algo que acontece pouco. pouco. Uma coisa que eu tenho falado, eu falei hoje de novo, no dia da demissão do Diniz, eu falei assim, gente, se eu pudesse dar um conselho pro Fernando Diniz, é tirar um tempo para ele, dar 2 passinhos para trás e repensar o modo que ele vê o futebol. Porque os últimos trabalhos comprovam que não dá certo. E esse último período dele aqui no Cruzeiro, cara, ele tinha um elenco de qualidade, tinha um elenco bom. Ele piorou. E ele conseguiu fazer uma mágica de fazer o Cruzeiro jogar pior do que jogava no início de setembro. Olha só, eu não posso olhar pro Mano Menezes e imaginar que o Mano possa fazer um trabalho superior ao do Diniz, tendo o Diniz pleno conhecimento do Fluminense que ele ajudou a montar. Então ali para mim já foi um problema. Quando o Diniz foi para a seleção brasileira, o Diniz apresentou um retrocesso na seleção brasileira que eu jamais... mas você esperava o quê? Ele não tinha tempo para treinar. No Cruzeiro ele teve. No Cruzeiro ele teve tempo para treinar e ai de quem disser que o elenco do Cruzeiro não oferecia a ele as condições que ele precisa para o trabalho dele ornar. Me ajuda. Então eu tô nesse grupo das pessoas que dizem que o Diniz precisa repensar sim. Porque no Fluminense, ele, embora tenha sido campeão, a reta final foi um negócio maluco. Na seleção, teve um retrocesso absurdo na seleção. E depois, quando veio para o Cruzeiro, ele teve praticamente 5 meses, 20 jogos e muitas sessões de treinos para tentar dar uma cara de Diniz ao time. E foi muito pouco. E na final, além de o desempenho ter sido muito ruim, os resultados não aconteceram. E o laço que ele tomou na final da Sul-Americana é um negócio que, para mim, é inadmissível. Inadmissível. Valor, te interrompi, você estava começando a falar. A gente não pode eximir os atletas, tem a sua responsabilidade também. Só que neste caso específico, eu acho que a maior responsabilidade das coisas não terem acontecido é do Fernando Diniz. E eu discordo do Galante quando ele fala que essa coisa meio dos jogadores... Eu acho que o que fez exatamente o trabalho do Diniz não acontecer, eu estou convencido disso, é exatamente os jogadores tentarem fazer à risca o que era passado para eles, só que isso não se traduziu em vitórias e nem em desempenho. E isso, talvez até eu falava com o Elton lá no Band News na área, que se os jogadores de repente tivessem sido desobedientes, e eles não estou falando que é o certo, tá, pessoal? Mas eu acho que os jogadores fizeram o máximo possível, no meu entendimento, tá, pessoal? Aqui não é a verdade absoluta. Fizeram o máximo possível do que o Diniz passava para eles, só que depois de 20 jogos, resultados não acontecendo, a derrota na Sula, como foi? A vaga para pré-Libertadores não vindo. Esse começo, até
ok, ali na partida contra o São Paulo, contra o Atlético, contra o Tombense e as partidas onde parecia que não existia absolutamente nada. A impressão que eu fiquei diante do Atlético e do Betim é essa, que não existia absolutamente nada. E os jogadores seguiam tentando. Então, a impressão que eu fico é essa. Não acho que os jogadores fizeram o tempo todo uma tentativa clara para que não acontecesse, para que não virasse. Mas o valor... Até porque tem os nomes dos próprios atletas. É isso aí. E outra coisa, o respeito à instituição. Lógico. Tá? Mas o que eu quis colocar aqui foi o seguinte. Não estou falando que o jogador ele não queira fazer, mas às vezes ele não concorda. Então eu vou te dar um exemplo. Às vezes o Matheus Pereira não concorda, ele tem aquela maneira de jogar. Eu vou jogar porque o Diniz quer. Mas aí eu vejo que no dia a dia, no jogo, eu não tô fazendo o que eu tô fazendo de melhor. Mas eu continuo por quê? Porque ele é o meu patrão. Isso que você tá falando tem sentido. Mas ele tá me mandando. O futebol é assim, a nossa vida é assim, Eu sei, mas assim... Se a gente for fracionar o nosso dia, porcentagem de coisas que eu faço que eu gostaria, que eu sou obrigado a fazer... Mas eu acho o seguinte, que quando você tem um diálogo, ele chegar e falar assim, olha, ô Diniz, você tá mandando eu jogar aqui, eu tô jogando igual você quer. Nós não estamos ganhando, o negócio tá dando certo. Não posso mudar um pouquinho isso aqui, porque essa eu me sinto mais à vontade. Parece que não aconteceu. Pois E aí, é isso que eu tô falando. O jogador teme ir pro banco de reservas. Aí o cara vai fazer algo errado, ele conhece qual que é o perfil do Diniz. Ou é assim ou não é assim, ele vai fazer. Sabe onde você tira um exemplo disso? No rival. Na entrevista agora, depois da saída do Milito e da chegada do Cuca, na entrevista do Scarpa e na entrevista do Bernard. Porque ninguém vai chegar, gente. O Cuca não vai chegar, o Diniz não vai chegar e falar só tem jogador aqui que não está rendendo. Ninguém vai abrir isso. Ninguém vai dizer que está insatisfeito. Quem disse que eu estou andando? Ninguém vai abrir isso. Só que dentro e aí diante do trabalho que está sendo aplicado, os caras fazem sem nenhuma vontade. Isso vale para nós no ambiente. É que isso que o Valu falou. Se você for anotar, meu filho, tudo que você faz contra a sua vontade durante o dia, você vai escrever a Bíblia. Né? Então, o Scarpa meteu letra, o Bernard meteu letra. No Cruzeiro, eu não acho que, para reclamar que eu estou me referindo, acho que ninguém meteu letra até agora não. Né? Mas aí, pega um adversário que é frágil, ficou claro que é muito frágil, mas cara, o Cruzeiro ontem estava diferente. O Cruzeiro estava mais solto, mais leve em campo. Quem foi no estádio, que viu muito melhor do que a gente que viu em casa, no meu caso, falou, o Cruzeiro estava leve. No primeiro tempo ali, se poderia ter metido 6, 7. Estava fluindo, Everton, estava fluindo. Repito, a situação do Itabirita é um time muito frágil, é verdade, mas pelas movimentações dos jogadores, pelo semblante dos atletas, estava fluindo, estava natural. Jogadores de qualidade, quando se juntam e conseguem colocar ali as coisas com simplicidade, as coisas dão certo, Everton. Então, isso que aconteceu, basicamente. É lógico que eu quero ver esse Cruzeiro com um time mais competitivo, contra um time mais competitivo, para ver como é que vai ser a recomposição, a marcação, como o Cruzeiro vai marcar ali o adversário. Isso eu quero ver, como que o Dudu vai recompor, vai ter fôlego para isso? Cenas dos próximos capítulos. Eu trabalhei num lugar lá em Divinópolis, é óbvio que eu não vou contar que lugar e nem quem era, que teve uma vez, eu me esqueço disso, num sábado pela manhã. Aí o pessoal tava lá e tal, e na hora do café da manhã, com um pãozinho com a manteiga, um cafezinho, um leitinho e tal. Aí um dos caras lá, que tava com a gente, um deles chegou perto de um dos patrões e disse assim, pô, os caras não deixaram o pão pra mim ali, eu tava fazendo uma atividade ali, vim cá, não deixaram o pão. Aí esse patrão disse assim, pô, então quer dizer que a ração que eu tô dando pra vocês tá pouca? Eu vi isso aí, eu fiquei revoltado, mas, pô, eu tava ali. Aí você faz o que ele determina no ambiente, mas ninguém gostava dele. Aí um dia ele saiu do processo, ele não passou a não fazer parte mais. Pô, sábado depois do trampo, a gente saiu 1 hora, foi comemorar. Aí segunda-feira, irmão, chovendo, todo mundo chegando lá. Uhul! Bom dia, rapaziada. Aí, galera, é isso aí, cara. Ninguém aguenta trabalhar em ambiente tóxico, não. Você de comemoração do Cruzeiro depois que o Diniz saiu? Abertamente não, mas às vezes pode ter acontecido. Né? Comemoração foi através de futebol bem jogado. Né? Que na segunda-feira, depois que esse patrão saiu, e que na segunda-feira a gente foi trabalhar, o rendimento foi muito maior. Assim, com relação a entrega foi muito maior. Não estou dizendo, estou falando só que às vezes, né? Tanto que eu citei o Scarpa e o Bernard, que falaram, eu estava atuando onde não era, onde eu gostaria. O cara faz sem querer, mas faz. Também, em algum momento no Cruzeiro ou no Atlético, times que têm muita qualidade, para jogar todo mundo que tem qualidade, estou falando aqui ao lado de um bacharel do futebol. E dentro e fora de campo. Sim, um bacharel do futebol vai falar se eu estou falando alguma groselha. Em algum momento, quando você tem muita qualidade nos elencos, para julgar o que tem de melhor,
pelo menos um vai ter que fazer uma função um pouquinho diferente da principal, que é a que gosta de fazer. E aí, não é isso? Daqui a pouco você fala, olha a diferença. Oi, pois não. Desculpa, você percebeu que eu, o Valu e o Luciano, enquanto você fazia o merchan, a gente estava discutindo em mímica? É resenha paralela que chama isso. Era, a gente estava discutindo em mímica, porque é o ponto que o Valu estava falando, que um jogador dos 3 grandes nomes do Cruzeiro hoje, Gabigol, Matheus Pereira e Dudu, um vai ter que se sacrificar no movimento de recomposição ou de marcação. Eu falei que eu não colocaria o Dudu para ser o sacrificado, entre aspas, para fazer a marcação. E os dois estavam brigando comigo. Por posição que tem que ser o Dudu. Por posicionamento tem que ser ele. Aguentando ou não, o Dudu vai ter que ser esse jogador que vai ter que ser sacrificado. Por quê? É questão de posicionamento, né? De marcar o lateral adversário. Então o Matheus Pereira tem ali a ajuda do Matheus Henrique, do Romero ou do Wallace, quem for jogar no meio campo. Agora, por posicionamento, o Marquinhos já faz essa função, que é novo, já fazia isso no Fluminense também. E no outro lado tem que ser o Dudu. E aí vai ter que ter fôlego e tem banco de reserva para isso, né, tem uma questão, Lu, segura mais o lateral esquerdo. O Cruzeiro tá nessa desde o ano passado. Segura um pouco, prende mais o Marlon ou o Kaique, aliás, hein? Wesley Carvalho, não repita mais Vidalba na lateral esquerda. Nossa Eu senhora. acho que você acaba até expondo o jogador. Vidalba ajuda muito sendo zagueiro pelo lado esquerdo, enfim. Né? Caso. É só... Você acompanhou de perto, Lu, pode até falar depois da entrada do Vidalba pela lateral. Ah, mas entrou contra a equipe do Betinho. A equipe daquele jogo lá se tornou uma bagunça, né? Se tornou uma farândula, na verdade, o Cruzeiro dentro de campo naquela oportunidade. Então, assim, não precisa do Dudu percorrer tantos metros para defender se o lateral esquerdo segurar mais. E do outro lado, quando jogar o Marquinhos, aí o William ou o Fagner podem se mandar por conta da capacidade física do Marquinhos. Mas a minha preocupação é de não ter o melhor do Dudu na última parte do campo. Mas vai ter banco de reserva. Agora tem banco de reserva. Ah, cara, mas o Dudu... Elton, não existe não tem como isso ser o Matheus Pereira. Não existe. Esse futebol que vocês estão falando não existe. Eu estou dizendo o seguinte, não é ele não recompor ou ocupar espaço, não. Não forçar demais. Não forçar demais, é isso que eu não quero. Não chegar inteiro naquilo que ele faz de melhor. Mas aí o time sem a bola vai precisar. Vai precisar, Lu. Só que é o seguinte, quando esse time ajustar, isso que o Valu disse aqui, o lateral segurar um pouco mais, mas também ficar por ali. Tem dois ótimos volantes, o que a gente estava falando aqui, o Galante, do menino tá ali perto do Rubens, daqui a pouco do Coelho e do Arana e tal. Isso vai acontecer com o Dudu, ele vai ter que recompor, todo mundo sabe. Sem a bola, ninguém. Não tem futebol sem bola. Se tiver 20 minutos do segundo tempo cansado, vai só entrar que eu jogador entendo de o qualidade. Elton, e olha que eu não costumo concordar com o Elton, mas nessa aí eu concordo. Você não arrebentar o cara fisicamente. Quem faria então isso? Cara, quando tiver um ajuste dos laterais com os volantes, meio campo ajustadinho e tal, eu acho que os próprios volantes com os laterais podem tranquilizar. É o suficiente. O que tranquiliza depende do adversário, viu? A tendência é de um Cruzeiro que tenha mais posse de bola, que vai propor o jogo na maioria das vezes. Vai enfrentar o Flamengo, que tem um Wesley, um lateral muito animado, digamos assim. Vai precisar de um Dudu esforçado ali. São Todo situações. Todo mundo precisa de entregar. São situações, todo mundo vai entregar, mas eu entendo o Eltinho. Você briga com o Elton no início da semana e no final de semana você se entrega pra ele. Hoje você briga, semana que vem, o Elton tinha razão. Mas sabe o que eu acho? A hombridade do seu papel é que você reconhece. Claro, tem que reconhecer, pô. Você briga comigo o ano inteiro, no final do ano você me pede desculpa, fala que eu tinha razão. Não, olha aqui. Desculpa sempre aos finais de semana. Daniel Almeida, que está lá no Mississippi. Ô Daniel, mas que xarope esse Trump, hein? Que xarope esse cara, hein? Nossa Senhora, insuportável. Mas eu conheço gente pior, tá? Que não é um mérito para ele, não. Tá dizendo aqui, ó. Meu irmão, o time estava leve ontem porque claramente a pressão sobre o Diniz estava atingindo o time e os jogadores. Ninguém destoou ontem. Eu acho que o Kaique destoou um pouquinho. Até o William, que vinha sendo muito criticado, ontem jogou bem, mas o William tem bola, né, irmão? Não dá pra... O William é titular absoluto pra mim dessa lateral direita e reconheço aqueles que estão pedindo... Absoluto? O Fagner, reconheço. Absoluto, William? Pra mim é absoluto. O Fagner que lute pra tomar a posição As duas laterais do Cruzeiro, pra mim, hoje tem vaga em aberto. Quê? Pra titularidade. Quê? Principalmente, vai chegar um novo técnico, e aí, meu irmão? Zero. É reset na máquina, é reset, tá?
Elton? Não sei se Uma certeza, resete na máquina. uma certeza para mim se hoje resete do na setor máquina, não, hein? defensivo, aliás, elogiar, né? O JJ. Aqui, mas esse aí é zagueiraço. Não. E Potencial- aqui? Não, potencial. E o quanto que jogar ao lado do Fabrício Bruno vai ser bom para esse jovem? Tem muito potencial. Eu tô falando que é zagueiraço, gente. Daqui a pouco eu vou falar, nossa, tá cravando seleção. Não. É um jogador de muito potencial. Quem? O Jonathan Jesus. Também acho. Quando saiu do Ceará, a gente via lá a crônica, a torcida do Ceará, assim, em pânico, lamentando a saída do Jonathan Jesus. E olha como que é o futebol, né? Ele seria a quinta opção, ou até emprestado, se o Valentim Gomes fosse contratado. Ele seria a última opção Ele era a última opção até então, no começo da temporada. E de repente, hoje é um zagueiro titular, deixando o João Marcelo no banco. Ele fez uma boa partida logo contra o São Paulo, né? Ele entra no segundo tempo, mostra velocidade. Tem um escanteio lá que ele bem. recompõe. Recompõe muito bem. Os jogadores de correria do São Paulo, ele não perdeu viagem nenhuma, ele sempre esteve à frente desses jogadores. Eu acho que ali ele mostrou, opa, tem aquele futebol que os torcedores do Ceará falaram pra gente, a crônica esportiva do Ceará passaram de informações pra gente, estamos vendo ele agora. E nos jogos mesmo, ele foi ganhando a titularidade e agora passou por cima. O peso vai sair. Eu acho que o começo é difícil. O fator jogar ao lado do líder da defesa, que eu considero o Fabrício Bruno também, é algo que ele tem que tirar proveito, né? Até falou disso um pouco ontem na zona mista após a vitória. Rapidamente aqui, só para a gente dar uma passada pela arbitragem, tem lance polêmico na tela, nós vamos mostrar aí. Bom, primeiro pênalti no Dudu, no primeiro lance já foi pênalti claro, mas aí esperou o Dudu se levantar. O zagueiro foi inocente demais. Foi demais, olha lá, ó, nessa hora aí, ó, nesse momento aí já foi pênalti claro. E o árbitro estava a 4 metros do máximo do lance. Olha isso aí, gente. Precisava chamar o VAR? Aí teve que cair, de novo. Não chamou o VAR, não. Não, tô dizendo, mas precisava chamar o VAR? Não, tão claro que foi, os dois lances. Eram 2 pênaltis. Eu achei que a penalidade não seria assinalada, porque no primeiro lance em que ele não Esse é o do Serginho, esse é o inconclusivo. Inconclusivo nessa câmera. Tem uma outra câmera que é de lado, bola tá desce. claro que bateu Eu não no vi braço. essa câmera que você A tá bola falando. desce. Tá claro. Na Confesso que não. transmissão mostrou Nós temos essa câmera, gente? a câmera mais lateral. Mas e na o próprio posição do juiz, o juiz não conseguia. E o próprio Serginho admite Eu na zona não vi, mista, né? durante a transmissão, eu vi algumas câmeras que mostraram replays e para mim as imagens são inconclusivas. É que Só a bola que o próprio desce, Serginho diz Olha lá. de que a bola tocou no ombro. Né? Só que tem um detalhe, pelas imagens, se o VAR chamou, dizendo para o árbitro, ó, pelas imagens mostra que foi pênalti. Não foi, pelas imagens. Não, essa não, a outra foi. Na transmissão teve uma então, outra como eu não imagem. vi, eu Então, não assim, posso- é aquele negócio, né? Se a imagem é inconclusiva, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas não é inconclusivo. Tem outras eu imagens. discordo de você. Então, Valor, é aí que tá. Isso. Eu assisti a transmissão. Eu, em nenhuma das câmeras, Tudo bem. eu peguei e falei assim, foi pênalti. Na E tá segunda- tudo bem. na segunda eu consegui. E tá tudo Nessa bem. não tem jeito. E você Nessa também, aí, você ó, vai ver não tem como. e Parece vai bola falar que assim, bate no peito e escorre. Essa eu aí. achei que foi pênalti. E vai ser Não, desse tudo jeito. certo. É igual o lance da falta. Temos o lance da falta? Eu de verdade, Tem um lance eu da não expulsão vi, aí? eu não, Roda aí. Esse aí que o você falou? árbitro, isso. O árbitro ele foi salvo. O árbitro foi salvo pelo VAR, que ele ia dar uma expulsão, concretizar uma expulsão absurda. Eu não vi a falta também. Mas no campo eu vi a falta. Ele vai Mas ao não foi. VAR. Hã? No campo, olhando Deu na impressão. tribuna, a impressão total de falta. Eu acho- quem tava Só que vendo o depois, jogo na TV, eu achei que tinha sido falta. Eu acho E falta. aí, você vai à TV, olha a imagem novamente e vê que não foi falta. E ele mesmo, tanto é isso, que ele tira até a própria falta. Depois que eu fiz o pedido lá, eu peguei e falei assim, ó, gente, se tiver algum árbitro aí, me fala se ele pode fazer essa correção. Ele pode fazer essa correção e fez a correção O Marquinhos nem reclamou. corretamente. Eu acho falta e acho que é, mais uma vez, o árbitro de vídeo interferindo numa decisão de campo onde o árbitro estava com condições para bancar aquilo que marcou em campo. Galante, foi falta aí? Eu acho que não. Quem no grupo ontem, no nosso grupo, que falou que não foi? Eu falei várias vezes. O Valu falou Ele que falou foi. que foi, é. Valor O André falou falou que que foi. não Eu falei foi. que não foi. O André falou que não porque foi. para Eu ser falei que falta, não foi. teria que ter dado uma tesoura, um ipom, machucado. Assim, as pessoas têm que entender que não é só quando o jogador é derrubado
que a falta acontece no futebol. Mas teve um O contato Valu, ali, Valu, nem Assim, contato eu não- teve, cara. Nem contato teve. No primeiro momento eu pensei que teve aquele trança-pé. Mas não foi. Que eu até pensei, até Pelo no menos replay, eu vi. depois assim, vendo com No replay eu fiquei em não vi dúvida. contato. O Marquinhos parou porque estava afim, assim. Ele poderia ter dado Acabou passe, por recebendo. exemplo. Ué. Não, mas tem Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver jogador puxando uma falta, né? Criando uma falta. É, Vai o ser a jogador primeira cava. vez. O jogador cava. Não, e às vezes você pode- fato. Ele ia cavar, ele tinha velocidade, domínio da bola, Valu, e mas resolveu às vezes você cavar a pode ter falta. O zagueiro contato. estava acompanhando de pé. É, só tava, que- ia Você pode ter um chegar muito contato que não é próximo. falta e o cara cai, desequilibra também. Não é questão de se jogar ou Na não. próxima, se ele cair, é falta. E ninguém discute. Ó, o André tá falando do meu ouvido aqui que ele se arrependeu de não ter caído no primeiro contato e caiu no segundo E o contato. Gabigol tava sozinho do lado. É. Pois é. Se cai, é falta. É Então, o lema assim, do Brasil. Só que quando tá na corrida e o zagueiro muito próximo, no mínimo contato, vamos de novo, olha lá, ó. Vamos falar da intensidade. Olha lá, o zagueiro estava tomando a frente e ele Vamos falar caiu. da intensidade do Vamos falar da Não intensidade dá pra do falar de contato intensidade. para medir com aquele aparelho que mede a intensidade do contato. É que no nem um futebol amigo meu, brasileiro, passa né? um carro na frente da loja dele, falou, pô, passou um carro aqui a 120 por hora, mas pô, você tem radar? Você tem um radar na sua loja, pra É você saber? intensidade. Ele queria deitar onde? Não tinha Hã? intensidade. Ele queria deitar onde? Não, porque na verdade quem deitou ontem foi o Gabigol, mas eu avisei antes do jogo, né? Eu avisei